A aparição de falsos cristos e falsos profetas é um dos primeiros sinais que Jesus mencionou sobre o fim dos tempos. Esses indivíduos se apresentarão como salvadores e líderes espirituais, realizando grandes sinais e milagres para enganar muitos. A Bíblia alerta que esses falsos profetas tentarão desviar até mesmo os eleitos, se possível. Eles usarão suas habilidades para criar uma ilusão de poder e autoridade, levando muitos a seguir seus ensinamentos enganosos. Esses falsos líderes surgirão em tempos de crise e confusão, oferecendo soluções aparentemente milagrosas para os problemas do mundo. Eles podem se apresentar como figuras carismáticas e influentes, ganhando a confiança de muitos. No entanto, suas intenções serão malignas e suas ações trarão destruição e desordem. É crucial que os cristãos estejam firmes na fé e bem fundamentados na palavra de Deus para discernir a verdade do engano. A presença de falsos cristos e profetas não é um fenômeno novo, mas sua intensidade e influência aumentarão à medida que o fim se aproxima. A história está repleta de exemplos de indivíduos que se apresentaram como messias ou líderes espirituais, apenas para levar muitos ao erro. Esses eventos são um lembrete constante da necessidade de vigilância e discernimento espiritual. Para resistir aos falsos profetas, os cristãos devem cultivar uma relação íntima com Deus e buscar a orientação do Espírito Santo. A oração e o estudo das Escrituras são ferramentas essenciais para fortalecer a fé e proteger-se contra o engano. Além disso, a comunidade de fé desempenha um papel vital, oferecendo apoio e encorajamento mútuos. Por fim, é importante lembrar que Jesus advertiu sobre esses falsos líderes não para causar medo, mas para preparar seus seguidores. Ele prometeu que aqueles que permanecem firmes até o fim serão salvos. Portanto, a vigilância e a fidelidade são essenciais para enfrentar esses desafios e permanecer inabaláveis na fé. Outro sinal significativo que Jesus mencionou são as guerras e os rumores de guerras. Este sinal aponta para um aumento nas hostilidades globais, conflitos entre nações e reinos. Embora guerras e conflitos tenham sido uma constante ao longo da história humana, a intensificação desses eventos será um indicativo claro da proximidade do fim dos tempos. Os rumores de guerra criarão uma atmosfera de medo e incerteza, afetando a estabilidade das nações e a paz mundial. A proliferação de armas de destruição em massa, a competição por recursos naturais e as tensões geopolíticas contribuirão para um cenário de conflito constante. A mídia amplificará esses rumores, aumentando a sensação de insegurança e ansiedade entre as pessoas. Jesus adverte que esses eventos são apenas o início das dores, comparáveis às dores de parto, que precedem algo grandioso. Embora as guerras sejam devastadoras, elas são um lembrete de que o mundo está caminhando para um clímax espiritual. Os cristãos são chamados a manter a fé e a esperança, confiando que Deus está no controle e que seu plano soberano se cumprirá. Além disso, as guerras e os conflitos são um chamado à ação para os cristãos. Eles são desafiados a serem pacificadores, promovendo a reconciliação e a justiça em um mundo dividido. A oração pela paz e pelo fim das hostilidades é uma responsabilidade contínua para a Igreja, que deve se esforçar para ser uma luz em meio à escuridão. Por fim, é importante lembrar que, apesar das guerras e conflitos, a promessa de Jesus é de um reino de paz e justiça. Sua volta trará o fim de todas as hostilidades e o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra, onde a paz reinará eternamente. Portanto, os cristãos devem viver com a esperança e a expectativa desse futuro glorioso. Catástrofes naturais como fomes, terremotos e pestilências são sinais precursores do fim dos tempos. Esses eventos causarão grande sofrimento e destruição, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. A intensificação desses desastres naturais é um indicativo claro de que o retorno de Cristo está se aproximando. A fome resultará de uma combinação de fatores, incluindo mudanças climáticas, conflitos armados e má gestão de recursos. Milhares de pessoas enfrentarão escassez de alimentos, levando a crises humanitárias em várias regiões. A fome
será um lembrete doloroso da fragilidade da vida humana e da necessidade de compaixão e solidariedade. Os terremotos aumentarão em frequência e intensidade, causando devastação em áreas densamente povoadas. Esses eventos naturais destruirão infraestruturas, desabrigarão milhares de pessoas e resultarão em perdas significativas de vidas. A Terra parecerá estar em convulsão, refletindo a agitação espiritual que precede a volta de Cristo. As pestilências ou pandemias se espalharão rapidamente, afetando a saúde global. Doenças desconhecidas e incuráveis surgirão, desafiando a medicina moderna e causando pânico. A pandemia de Covid-19 é um exemplo recente de como uma doença pode paralisar o mundo, e eventos futuros podem ser ainda mais devastadores. Esses desastres naturais são um chamado à preparação espiritual. Os cristãos são desafiados a confiar em Deus em meio às adversidades e a oferecer ajuda e apoio aos necessitados. A oração pela proteção divina e pela cura do mundo é essencial, assim como a ação prática para aliviar o sofrimento. Por fim, é importante lembrar que, apesar das calamidades, Deus está no controle. Ele prometeu estar com seus seguidores em todas as circunstâncias, oferecendo conforto e esperança. A volta de Cristo trará o fim de todo o sofrimento e a restauração de todas as coisas, estabelecendo um novo céu e uma nova terra. A perseguição aos cristãos é um dos sinais mais dolorosos e desafiadores do fim dos tempos. Jesus advertiu que seus seguidores seriam entregues às autoridades, julgados e até mesmo mortos por causa de sua fé. Este período de tribulação servirá para testar a fé dos cristãos e purificar a igreja. A perseguição pode assumir várias formas. Desde a discriminação e a marginalização, a história da igreja está repleta de exemplos de perseguição. Desde os primeiros mártires cristãos que enfrentaram a morte nas arenas romanas, até os cristãos modernos, que sofrem em países onde a prática do cristianismo é proibida ou severamente restringida, a perseguição tem sido uma realidade constante para os seguidores de Cristo. Nos tempos modernos, a perseguição pode assumir várias formas, desde a discriminação e a exclusão social, até a violência física e a morte. Em muitos lugares, os cristãos enfrentam ameaças diárias por causa de sua fé. Eles são presos, torturados e até mortos por se recusarem a negar Cristo. Essa realidade deve nos levar a apoiar nossos irmãos e irmãs perseguidos através da oração, do apoio material e da defesa dos direitos humanos. Devemos ser vozes para os sem voz e trabalhar para trazer alívio e esperança àqueles que sofrem por causa de sua fé. Além disso, a perseguição deve nos levar a refletir sobre nossa própria fé. Estamos dispostos a enfrentar a oposição e o sofrimento por causa de Cristo? Estamos prontos para permanecer firmes, mesmo quando nossa fé é testada? A perseguição é um chamado à fidelidade e à coragem, lembrando-nos de que seguir a Cristo pode ter um custo. À medida que nos aproximamos da volta de Cristo, a Bíblia nos alerta sobre o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. Este sinal é particularmente alarmante, pois reflete uma decadência moral e espiritual na sociedade. A iniquidade ou maldade se manifestará de várias formas, incluindo corrupção, violência, imoralidade e injustiça. O aumento dessas práticas pecaminosas será um indicativo claro de que os tempos finais estão se aproximando. O esfriamento do amor é outro aspecto crítico deste sinal. O amor, que é o mandamento central de Cristo, começará a se esfriar entre as pessoas. Isso será evidente nas relações interpessoais, onde a compaixão, a empatia e a solidariedade se tornarão cada vez mais raras. As pessoas se tornarão mais egoístas, insensíveis e indiferentes às necessidades dos outros. Este esfriamento do amor também será observado dentro da própria igreja. Muitos crentes se tornarão mornos em sua fé, perdendo a paixão e o fervor que uma vez tiveram por Deus e pelo próximo. A falta de amor genuíno resultará em divisões, conflitos e um testemunho enfraquecido para o mundo. A igreja, que deveria ser um farol de luz e amor, lutará para manter sua integridade e influência.
a iniquidade crescente e o esfriamento do amor também terão um impacto direto na sociedade em geral. A moralidade será relativizada, e o que antes era considerado errado será visto como aceitável. As leis e normas sociais refletirão essa mudança, permitindo e até promovendo comportamentos que são contrários aos ensinamentos bíblicos. A justiça será distorcida e a verdade será suprimida. Diante desse cenário, é essencial que os crentes permaneçam firmes na fé e no amor. Devemos nos esforçar para manter nossos corações aquecidos pelo amor de Deus, buscando viver de acordo com seus mandamentos e sendo testemunhas fiéis de sua graça e verdade. A oração, o estudo da palavra e a comunhão com outros crentes são fundamentais para nos ajudar a resistir à iniquidade e manter nosso amor fervoroso até o fim. Um dos sinais mais encorajadores que antecedem a volta de Cristo é a pregação do Evangelho a todas as nações. Jesus afirmou que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como um testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Este sinal destaca a importância da missão evangelizadora da Igreja e a responsabilidade dos crentes de levar a mensagem de salvação a todos os povos. A pregação do Evangelho a todas as nações é um empreendimento monumental que envolve a tradução das Escrituras, o envio de missionários, o uso de tecnologias de comunicação e a mobilização de recursos. Em muitas partes do mundo, o Evangelho ainda não foi ouvido e há povos que vivem em completa ignorância da mensagem de Cristo. A tarefa de alcançar essas pessoas é urgente e desafiadora. Além disso, a pregação do Evangelho a todas as nações não se limita apenas à evangelização. Inclui também o discipulado, a plantação de igrejas e a formação de líderes locais que possam continuar a obra de Cristo em suas próprias culturas e contextos. Este processo é longo e exige dedicação, sacrifício e uma profunda dependência do Espírito Santo. O avanço do Evangelho também enfrenta oposição. Em muitas regiões, os cristãos são perseguidos e a pregação do Evangelho é proibida. Missionários e crentes locais arriscam suas vidas para compartilhar a fé, enfrentando ameaças, prisões e até a morte. No entanto, a história mostra que, mesmo diante da perseguição, o Evangelho continua a se espalhar e a transformar vidas. Para os crentes, a pregação do Evangelho a todas as nações é um chamado à ação. Devemos nos envolver ativamente na obra missionária, seja indo, enviando, orando ou apoiando financeiramente aqueles que estão na linha de frente. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na grande comissão e juntos podemos contribuir para o cumprimento deste sinal e a preparação para a volta de Cristo. A grande tribulação é um período de sofrimento e angústia sem precedentes na história da humanidade. Este tempo de tribulação será marcado por uma série de eventos catastróficos e perseguições intensas contra os cristãos. A Bíblia descreve este período como um tempo de grande aflição, onde a maldade e a injustiça prevalecerão. No entanto, este também será um tempo de purificação e preparação para o retorno de Cristo. Durante a grande tribulação, muitos cristãos serão perseguidos e martirizados por sua fé. Aqueles que permanecerem firmes em sua fé enfrentarão grandes desafios, mas também receberão a força e a coragem de Deus para suportar essas provações. Este período de tribulação servirá para testar a fé dos crentes e separar os verdadeiros seguidores de Cristo daqueles que são apenas nominais. Além das perseguições, a grande tribulação será marcada por desastres naturais e catástrofes que afetarão toda a terra. Terremotos, fomes, pestilências e outros eventos devastadores ocorrerão com uma frequência e intensidade sem precedentes. Estes eventos servirão como sinais claros da proximidade do retorno de Cristo e como um chamado ao arrependimento e à preparação espiritual. A grande tribulação também será um tempo de grande engano espiritual. Falsos profetas e falsos cristos surgirão, realizando sinais e maravilhas para enganar até mesmo os eleitos, se possível. É essencial que os cristãos estejam firmes na verdade da palavra de Deus e vigilantes contra esses enganos. Apesar das dificuldades, a grande
Tribulação será um tempo de esperança para os crentes, pois eles saberão que o retorno de Cristo está próximo. Este período culminará com a volta gloriosa de Jesus, que virá para julgar os vivos e os mortos, estabelecer seu reino eterno e trazer a consumação de todas as coisas. Os sinais no céu são eventos cósmicos extraordinários que ocorrerão antes da volta de Cristo. A Bíblia menciona que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, que causarão perplexidade e temor entre as nações. Estes eventos celestiais servirão como advertências visíveis e inconfundíveis da proximidade do fim dos tempos. Um dos sinais mencionados é o escurecimento do sol. Este evento será um sinal claro e impressionante que não poderá ser ignorado. A lua também se tornará vermelha como sangue, um fenômeno que será visto por todas as pessoas na Terra. Estes sinais no céu serão acompanhados por outros eventos cósmicos, como a queda de estrelas e o abalo dos poderes celestiais. Estes sinais no céu não são apenas eventos naturais, mas são manifestações do poder de Deus, que está intervindo na história humana. Eles servirão como um chamado ao arrependimento e à preparação espiritual, lembrando a todos que o retorno de Cristo está próximo. A Bíblia também menciona que haverá grandes terremotos e outros eventos naturais que causarão medo e perplexidade entre as nações. Estes eventos servirão como sinais adicionais da proximidade do fim e como um lembrete da soberania de Deus sobre toda a criação. Os sinais no céu serão um testemunho visível da iminência do retorno de Cristo e um chamado ao arrependimento e à preparação. Eles servirão como um lembrete de que o tempo está se esgotando e que é essencial estar preparado para encontrar o Senhor. A manifestação do Anticristo é um dos sinais mais significativos que precedem a volta de Cristo. O Anticristo será um líder mundial carismático e poderoso que enganará muitos com sua astúcia e capacidade de realizar sinais e maravilhas. Ele se oporá a Deus e perseguirá os santos, estabelecendo um reinado de terror e opressão. O Anticristo será um mestre do engano, apresentando-se como um salvador e trazendo uma falsa paz ao mundo. Ele usará seu poder e influência para controlar as nações e impor sua vontade. Aqueles que se recusarem a segui-lo enfrentarão severas consequências, incluindo perseguição e morte. A Bíblia descreve o Anticristo como a besta que subirá do mar, com poder e autoridade concedidos pelo próprio Satanás. Ele estabelecerá um sistema de governo global, onde exigirá adoração e lealdade absoluta. Este sistema incluirá a imposição da marca da besta, que será necessária para comprar e vender. O período de domínio do Anticristo será marcado por grande tribulação e sofrimento para os crentes. No entanto, este tempo também será uma oportunidade para os fiéis testemunharem sua fé e permanecerem firmes na verdade. Deus dará força e coragem aos seus seguidores para resistirem ao Anticristo e permanecerem fiéis até o fim. A manifestação do Anticristo será um sinal claro da proximidade do retorno de Cristo. Ele será derrotado e destruído pelo próprio Senhor Jesus, que virá em glória para estabelecer seu reino eterno e trazer justiça à terra. A apostasia, ou o abandono da fé, é outro sinal significativo que precede a volta de Cristo. A Bíblia adverte que, nos últimos dias, muitos se desviarão da fé verdadeira e seguirão doutrinas enganosas e espíritos sedutores. Este período de confusão espiritual testará a fidelidade dos crentes e separará os verdadeiros seguidores de Cristo daqueles que são apenas nominais. A apostasia será caracterizada por um aumento na aceitação de falsas doutrinas e ensinamentos que distorcem a verdade bíblica. Falsos mestres surgirão, pregando um evangelho diluído e comprometido, que agrada aos ouvidos, mas não transforma os corações. Eles negarão verdades fundamentais da fé cristã e promoverão um estilo de vida que está em desacordo com os ensinamentos de Cristo. Este período de apostasia será acompanhado por um esfriamento do amor e da compaixão entre as pessoas. A iniquidade aumentará e muitos se tornarão indiferentes às necessidades dos outros. A sociedade verá um aumento na imoralidade, corrupção e maldade,
refletindo a decadência espiritual que precede a volta de Cristo. Os cristãos são chamados a permanecer firmes na verdade e a resistir aos enganos do inimigo. É essencial estar bem fundamentado na palavra de Deus e buscar discernimento através do Espírito Santo. A comunidade de fé deve apoiar uns aos outros, encorajando-se mutuamente a permanecerem fiéis e a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo. A apostasia e as falsas doutrinas são um lembrete da importância de estar vigilante e preparado para o retorno de Cristo. Este período de confusão espiritual servirá para purificar a igreja e preparar os fiéis para encontrar o Senhor. O arrebatamento da igreja é um evento de grande importância e expectativa para os cristãos. A Bíblia descreve o arrebatamento como um momento em que os fiéis serão levados para encontrar o Senhor nos ares. Este evento ocorrerá de forma repentina e inesperada, e os crentes devem estar preparados e vigilantes para não serem pegos de surpresa. O arrebatamento será um evento glorioso, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e levados para encontrar o Senhor nos ares. Este encontro com Cristo será um momento de alegria e celebração, onde os fiéis serão reunidos com seu Salvador e entrarão na glória eterna. Este evento também marcará o início de um período de grande tribulação na terra, onde aqueles que não foram arrebatados enfrentarão um tempo de sofrimento e julgamento. O arrebatamento servirá como um sinal claro da proximidade do fim e como um chamado ao arrependimento para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Os cristãos são chamados a viver em constante expectativa e preparação para o arrebatamento. Isso significa viver uma vida de santidade, obediência e fidelidade a Deus. É essencial estar vigilante e pronto para encontrar o Senhor a qualquer momento, sabendo que Ele pode voltar a qualquer instante. O arrebatamento da igreja é um evento de esperança e expectativa, que nos lembra da promessa de Cristo de voltar para buscar os seus. Que possamos viver cada dia com a expectativa de sua volta, buscando sempre agradar a Deus e cumprir sua vontade em nossas vidas. A restauração de Israel como nação e o retorno dos judeus à sua terra ancestral são sinais importantes que precedem a volta de Cristo. Este evento é um cumprimento de profecias bíblicas e um indicativo da aproximação do fim dos tempos. A Bíblia menciona que, nos últimos dias, Deus reunirá seu povo disperso de todas as nações e os trará de volta à terra prometida. A restauração de Israel é um testemunho da fidelidade de Deus às suas promessas. Apesar das adversidades e perseguições que o povo judeu enfrentou ao longo da história, Deus não esqueceu de seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. O retorno dos judeus à sua terra ancestral é uma prova do amor e da fidelidade de Deus para com seu povo. Este evento também tem um significado espiritual profundo. A restauração de Israel é um sinal de que Deus está cumprindo seu plano de redenção e preparando o caminho para o retorno de Cristo. A Bíblia menciona que Jerusalém será um centro de adoração e que todas as nações virão para adorar o Senhor no Monte Sião. A restauração de Israel também será acompanhada por um avivamento espiritual entre os judeus. Muitos reconhecerão Jesus como o Messias prometido e se voltarão para ele em fé e arrependimento. Este avivamento será um testemunho poderoso da graça e do poder de Deus. Os cristãos são chamados a orar pela paz de Jerusalém e a apoiar o povo de Israel. A restauração de Israel é um lembrete da fidelidade de Deus às suas promessas e um sinal claro da proximidade do retorno de Cristo. Que possamos estar atentos a este sinal e preparados para o grande dia do Senhor. Durante o reinado do Anticristo, haverá a imposição de uma marca, conhecida como a marca da besta. Esta marca será necessária para comprar e vender, e aqueles que a aceitarem estarão declarando sua lealdade ao Anticristo. A Bíblia descreve esta marca como um sinal na mão direita ou na testa, que identificará aqueles que seguem o Anticristo. A marca da besta será um teste de lealdade para os crentes. Aqueles que recusarem a marca enfrentarão severas consequências, incluindo perseguição e morte. No entanto, a aceitação da marca significará a rejeição de Cristo e a submissão ao Anticristo.
Este será um tempo de grande tribulação e sofrimento para os fiéis, mas também será uma oportunidade para testemunhar sua fé e fidelidade a Deus. A imposição da marca da besta será acompanhada por um sistema de controle global, onde o anticristo usará seu poder e influência para impor sua vontade. Este sistema incluirá a vigilância e o controle das atividades econômicas, sociais e religiosas. Aqueles que se recusarem a seguir o anticristo serão marginalizados e perseguidos. Os cristãos são chamados a permanecer firmes na fé e a resistir à marca da besta. É essencial estar bem fundamentado na palavra de Deus e buscar a orientação do Espírito Santo. A comunidade de fé deve apoiar uns aos outros, encorajando-se mutuamente a permanecerem fiéis e a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo. A marca da besta é um lembrete da importância de estar vigilante e preparado para o retorno de Cristo. Este período de tribulação servirá para purificar a igreja e preparar os fiéis para encontrar o Senhor. Que possamos viver cada dia com a expectativa de sua volta, buscando sempre agradar a Deus e cumprir sua vontade em nossas vidas. A reconstrução do templo em Jerusalém é outro sinal significativo que precede a volta de Cristo. Este evento será um marco importante na cronologia dos últimos tempos, e muitos acreditam que ele precederá diretamente a volta de Cristo. A Bíblia menciona que o templo será reconstruído e que o anticristo profanará este templo, estabelecendo-se como Deus e exigindo adoração. A construção do terceiro templo será um evento de grande importância para o povo de Israel e para os cristãos. Este templo será um símbolo da presença de Deus e um centro de adoração e sacrifício. No entanto, a profanação do templo pelo anticristo será um sinal claro da proximidade do fim e da volta de Cristo. A reconstrução do templo também será acompanhada por um aumento nas tensões políticas e religiosas em Jerusalém. Este evento será um ponto de convergência para muitas profecias bíblicas e servirá como um sinal claro da proximidade do retorno de Cristo. A comunidade internacional estará atenta a este evento e ele terá implicações significativas para a paz e a segurança na região. Os cristãos são chamados a orar pela paz de Jerusalém e a apoiar o povo de Israel. A construção do terceiro templo é um lembrete da fidelidade de Deus às suas promessas e um sinal claro da proximidade do retorno de Cristo. Que possamos estar atentos a este sinal e preparados para o grande dia do Senhor. A igreja, representada como a noiva de Cristo, clamará por seu retorno. Este desejo ardente e expectativa pela volta do Senhor será um sinal claro de que o tempo está próximo. A Bíblia descreve a igreja como a noiva que se prepara para encontrar o noivo, purificando-se e adornando-se para o grande dia. Este clamor da noiva será acompanhado por um avivamento espiritual e um renovado compromisso com a santidade e a obediência a Deus. A igreja buscará viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, preparando-se para o encontro com o Senhor. Este período de preparação será marcado por um aumento na oração, no jejum e na busca pela presença de Deus. O clamor da noiva também será um testemunho poderoso para o mundo. A igreja será um farol de esperança e luz em um mundo escurecido pela iniquidade e pelo engano. Este testemunho será um chamado ao arrependimento e à preparação para o retorno de Cristo. Os cristãos são chamados a viver em constante expectativa e preparação para o retorno de Cristo. Isso significa viver uma vida de santidade, obediência e fidelidade a Deus. É essencial estar vigilante e pronto para encontrar o Senhor a qualquer momento, sabendo que Ele pode voltar a qualquer instante. O clamor da noiva é um lembrete da importância de estar preparado para o retorno de Cristo. Que possamos viver cada dia com a expectativa de sua volta, buscando sempre agradar a Deus e cumprir sua vontade em nossas vidas. Que possamos ser encontrados fiéis e prontos para o grande dia do Senhor. O Espírito Santo continuará a se manifestar através de profecias, sonhos e visões, alertando e preparando os fiéis para os eventos vindouros. Este derramamento do Espírito será um sinal claro da proximidade do fim e um chamado à preparação espiritual.
A Bíblia menciona que nos últimos dias, Deus derramará seu Espírito sobre toda a carne, e os filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Este período de manifestação do Espírito de profecia será marcado por um aumento na atividade profética e na revelação divina. Deus usará seus servos e servas para transmitir mensagens de advertência, encorajamento e orientação. Estas mensagens serão essenciais para preparar a igreja para os tempos difíceis que virão e para fortalecer a fé dos crentes. Os cristãos são chamados a discernir e testar as profecias, garantindo que estejam alinhadas com a palavra de Deus. É essencial buscar a orientação do Espírito Santo e estar atento aos sinais dos tempos. A comunidade de fé deve apoiar e encorajar aqueles que são usados por Deus para transmitir suas mensagens, reconhecendo a importância do dom profético. O Espírito de profecia também será um testemunho poderoso para o mundo, mostrando que Deus está ativo e falando com seu povo. Estas manifestações servirão como um chamado ao arrependimento e a preparação para o retorno de Cristo. A igreja será um farol de esperança e luz em um mundo escurecido pela iniquidade e pelo engano. Que possamos estar atentos às manifestações do Espírito de profecia e preparados para o retorno de Cristo. Que possamos viver cada dia com a expectativa de sua volta, buscando sempre agradar a Deus e cumprir sua vontade em nossas vidas. Que possamos ser encontrados fiéis e prontos para o grande dia do Senhor. A separação do joio e do trigo é uma metáfora usada por Jesus para descrever o julgamento final. Nos últimos dias, haverá uma separação entre os verdadeiros crentes e os falsos. Esta purificação da igreja garantirá que apenas aqueles que são genuínos na fé permanecerão firmes até o fim. A Bíblia menciona que, no tempo da colheita, os anjos separarão o joio do trigo, lançando o joio no fogo e recolhendo o trigo no celeiro. Este período de separação será marcado por um aumento na perseguição e nas provações, que testarão a fé dos crentes. Aqueles que são verdadeiros seguidores de Cristo permanecerão firmes, enquanto aqueles que são apenas nominais serão afastados. Esta purificação da igreja servirá para preparar os fiéis para o retorno de Cristo e para fortalecer a comunidade de fé. Os cristãos são chamados a viver em santidade e obediência a Deus, buscando sempre agradar ao Senhor em todas as áreas de suas vidas. É essencial estar bem fundamentado na palavra de Deus e buscar a orientação do Espírito Santo. A comunidade de fé deve apoiar uns aos outros, encorajando-se mutuamente a permanecerem fiéis e a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo. A separação do joio e do trigo é um lembrete da importância de estar preparado para o julgamento final. Que possamos viver cada dia com a expectativa de encontrar o Senhor, buscando sempre agradar a Deus e cumprir sua vontade em nossas vidas. Que possamos ser encontrados fiéis e prontos para o grande dia do Senhor. A manifestação da glória de Deus. Manifestação da glória de Deus será um evento poderoso e visível que indicará claramente a proximidade do retorno de Cristo. Esta glória será uma demonstração do poder e da majestade de Deus, que será vista por todos os povos. A presença de Deus será tão intensa e evidente que ninguém poderá negar sua soberania. Este evento servirá como um sinal de esperança para os fiéis, confirmando que suas orações e perseverança não foram em vão. A glória de Deus trará consolo e renovação espiritual, preparando os corações dos crentes para o grande dia do Senhor. Além disso, será um testemunho para o mundo de que Deus está no controle e que seu plano de redenção está se cumprindo. A manifestação da glória de Deus será um prelúdio para a segunda vinda de Cristo, marcando o início de uma nova era de paz e justiça. A segunda vinda de Cristo é o clímax de todas as profecias bíblicas e o evento mais aguardado pelos fiéis. Cristo retornará em glória e majestade para julgar os vivos e os mortos, estabelecendo seu reino eterno. Este evento será acompanhado de sinais celestiais, como o som de trombetas e a aparição de anjos, que anunciarão a chegada do Rei dos Reis. A volta de Cristo trará a consumação de todas as coisas,
cumprindo todas as promessas de Deus. Ele virá para eliminar o mal, restaurar a justiça e trazer paz duradoura. Os fiéis serão recompensados por sua perseverança e fé, enquanto os ímpios enfrentarão o julgamento final. A segunda vinda de Cristo será um momento de grande alegria para os crentes, que finalmente verão seu Salvador face a face e entrarão na plenitude do reino de Deus. A volta de Cristo é um evento de esperança e expectativa para os fiéis. Os sinais que precedem sua vinda nos alertam e nos preparam para este grande dia. É essencial que estejamos vigilantes, firmes na fé e prontos para encontrar o Senhor. Que possamos viver cada dia com a expectativa de sua volta, buscando sempre agradar a Deus e cumprir sua vontade em nossas vidas. A certeza do retorno de Cristo deve nos motivar a viver de maneira santa e piedosa, sabendo que nosso trabalho no Senhor não é em vão. Que a esperança da segunda vinda de Cristo nos inspire a sermos luz e sal neste mundo, proclamando o Evangelho e vivendo como testemunhas fiéis do amor e da graça de Deus.